Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está vendo isso também, né? Pra mim é bom dia, são 6h13 da manhã, tô indo trabalhar. E fazia muito tempo que eu não andava no Jeep pra ir pro trabalho, né? Esse carro tem ficado com a minha esposa e eu fico usando o Chevetinho pra ir trabalhar. E aí aproveitei hoje, o dia de hoje, pra poder fazer esse novo review de 3 anos depois e literalmente 50 mil quilômetros rodados depois. Já que o meu carro agora, nesse exato momento, tá com 51.477 km. Eu peguei ele lá com 1.400 ou 1.700, não me lembro agora exatamente. Se você não viu o primeiro vídeo, que é o review, opinião do dono, né? Clica no card aqui, vou tentar colocar o card aqui, vamos ver se eu tenho essa habilidade. Do primeiro vídeo, é um vídeo até que, pô, pra mim, né, pelo meu tamanho de canal, que nem canal tem, é só onde eu posto alguns vídeos mesmo. É um vídeo que tá com seus 50 e poucos mil views e tal, e ultimamente recebo um comentário ou outro, então resolvi fazer esse vídeo de 3 anos depois e 50 mil km depois. Então assim, não vou me alongar muito também não, mas vamos lá. Não tive dor de cabeça nenhuma com o carro, assim, não tive problema com o carro. Vou falar logo o pior ponto pra mim que eu tive ao longo desses anos com ele. Foram basicamente, vou trazer 4 pontos negativos assim. Um foi a troca da bateria, há cerca de alguns meses atrás, aí eu acho que sei lá, uns 5, 6 meses atrás, a minha bateria resolveu sair do chat de uma maneira muito ruim. Eu tava com o carro na empresa, tava saindo de lá já de noite, e quando fui sair, nada. Eu burramente tentei ligar o carro insistidamente várias vezes, umas 3, 4 vezes, e o carro não pegou. Tentei fazer chupeta com a bateria de 70 amperes de uma Ranger diesel, o carro não ligou. Liguei pro seguro, veio o seguro, o cara veio com aquela bateriazinha de fit, né, que eles usam, o carro não pegou. Tentamos colocar a bateria do reboque, o carro não pegou. Tentamos colocar a bateria do reboque e o fit, o carro não pegou. E o resumo da obra, amigo: o carro teve que sair rebocado, lixando as rodas, que nem o freio de mão soltava mais. Elétrico, né? O freio de mão do carro é elétrico, então nem o freio de mão soltava mais. O carro teve que sair rebocado, até lixando as rodas até subir na prancha do reboque. E só resolveu na concessionária, passando o scanner. Morri aí, eu acho que foi 850, 900 reais uma bateria GM. Tudo bem, é o preço, não vou questionar isso não. Todo mundo vai pagar isso aí. Então assim, esse foi um grande desapontamento meu, mas eu acho que é mais uma coisa minha mesmo, porque eu tenho algum conhecimento de mecânica, e poxa, eu ficar na pista, literalmente, eu não ter recurso nenhum com o carro por conta de bateria, me pegou muito. Mas eu entendo que isso é o custo da evolução, e é um custo que eu não pretendo mais pagar também no próximo carro. Então, o primeiro ponto negativo pra mim é a questão da bateria dele. Foi um problema que eu tive, na verdade. Não sei nem se é um ponto negativo, mas é um problema que eu tive. Segundo ponto foram pneus. Cara, meus pneus duraram 35 ou 37 mil quilômetros só. Não deixei comer muito também, por uma questão de segurança. Eu viajo com o carro, minha família com o carro. Eu viro e mexe, pego muita serra, né? Serra de Petrópolis, Friburgo, Teresópolis. Então, não deixei se desgastar muito os pneus. Então, com 35, 37 mil km eu troquei os pneus. Botei 4 pneus Itaro. Não conheço a marca. Tudo bem, vai pesquisar, vai entender. E não vou entrar em review de pneu aqui também. Mas tive que trocar os 4 pneus. E aí coloquei aqueles parafusinhos para poder fazer a cambagem traseira, porque eu vi que é crítico de Jeep comer pneu internamente de maneira excessiva na roda traseira. Nossa, o sol tá pegando bem de frente aqui agora. Então esse foi um outro ponto. O desgaste prematuro de pneu pra mim me pegou muito. Acostumado, por exemplo, com a Amarok, eu já falei pra vocês, eu tinha 4 Momo que já estavam com quase 70 mil quilômetros e rodavam bastante ainda. Exemplo também da Toro do meu sogro, a gente rodou 90 mil km com 4 Pirelli, que não são uns pneus assim conhecidos por rodar muito, mas também o uso dele é muito rodoviário, né? Então
Primeiro ponto, bateria, um problema. Segundo ponto, pneu, desgaste. Então, sim, se você está pensando em pegar um Jeep, seja 4x4, 4x2, já compra logo aqueles parafusinhos ali que você coloca para fazer a cambagem traseira, porque vale muito a pena. Eu acho que é 120, 160 reais o jogo de parafuso e, pô, te salva, cara, te salva muito. Hoje eu já rodei basicamente aí 15, 20 mil km aí com esses pneus novos e, assim, nem se compara o nível de desgaste comparado com os outros. Esse aqui eu espero rodar pelo menos uns 60 mil. Custo de revisão. Eu acho o custo de revisão da Jeep bem salgado, bem elevado. Poxa, toda vez que você vai lá, você vai gastar de 1.300 a 1.800 reais. Tudo bem que eles parcelam e tudo mais, mas eu rodo na média de 20 mil km por ano, então, pô, é uma revisão e meia, vamos colocar assim, por ano. E é um custo que pra mim é salgado. Eu não acho justo não, pelo que é feito no carro. Você vê que é uma revisão que o cara faz ali em 3, 4 horas, tirando a parte de lavagem, né? Falando de revisão mesmo. E não justifica mesmo. E eu acho que o último ponto é o consumo. Então, consumo do Renegade, cara, tem basicamente um ano e pouco aí que eu só tô rodando no etanol. Pra mim não compensa rodar na gasolina aqui, o preço fica break-even ali, fica igual, sendo que gasolina você tem um risco absurdo de ser uma gasolina muito adulterada, né, cara? Você não tem como medir isso. O etanol não, pelo menos você tem aquele indicativo visual ali na bomba, né, aquele nível de mercúriozinho ali, que você consegue comprar alguma coisa mais tangível. Então, tenho optado pelo etanol. O custo por quilômetro fica na mesma coisa, mas é um consumo muito elevado. Por exemplo, esse carro na mão da minha esposa, dentro da cidade, que a dona Carla tem um pezinho meio pesado, cara, é 4,5 no etanol. Eu brinco com ela que era melhor eu estar dando de Opala 6ão. E na estrada eu não acho ruim. Na estrada geralmente quem tá sou eu, ela não pilota em rodovia, né? Então na estrada, na licença, entre 10 pilotinho ligado, esse carro faz seus 11,5, então bem tranquilo mesmo. Na gasolina eu já cheguei a fazer 14. Dependendo do trecho, por exemplo, o pedaço exato da ponte Rio-Niterói ali, ele faz mais de 15, né? O marcador dele ali, o máximo que marca são 15 km por litro. Então andando a 80 no piloto, ele faz mais de 15 km por litro. Então assim, consumo urbano, vou me reposicionar. O consumo urbano é pesado. E assim, na estrada também, pisou, vai beber. É um carro de 180 cavalos, 185, né? Então não faz milagre. Vai ter um consumo sim um pouquinho maior. Bom, acho que... E assim, um dos pontos que era para ser negativo e para mim não é mais negativo era a questão do consumo de óleo. Esse carro aqui foi um dos primeiros a serem fabricados. Ele é um 2022 que foi test drive da Jeep aqui. Então, literalmente, ele foi um dos primeiros a serem fabricados. Inicialmente ele tinha um problema de consumo de óleo e isso ao longo do tempo foi se resolvendo. Não sei. Tudo bem, a Jeep tentou fazer diversas intervenções de software, nada de hardware foi feito, não foi feita nenhuma troca física. Deixa eu só ultrapassar aqui. E isso deixou de ser um problema. Meu óleo não baixa mais. Baixa o que é aceitável. Por exemplo, se você pegar carros motores turbo, como o da Audi, consomem muito óleo também. Motores da Honda consomem muito óleo também. Eu não estou falando nem de turbo, não. Estou falando de motores aspirados mesmo. Consomem bastante óleo também. Então assim, deixou de ser um problema para mim isso aí. E pô, vou falar dos pontos positivos aqui, porque mais que justo, né? É um carro que me satisfaz muito bem. Em questão de conforto, eu acho o carro muito justo. Fiz algumas viagens com ele, dentre elas sul da Bahia. No aniversário de casamento, fomos eu e minha esposa apenas. A gente fez ali em 9 dias, a gente fez Arraial da Ajuda, Trancoso, Praia do Espelho e Caraíva. Então foi uma viagem maravilhosa. Muita estrada de chão, estrada de terra. Não cheguei a ligar 4x4 manualmente, né? Se entrou foi de maneira automática, mas o carro se comporta muito bem.
Falando do 4x4, meu uso foi muito reduzido, porque aqui na região, a praia que a gente podia acessar, que era para onde eu usava mais o 4x4, ela foi fechada por conta de atividade de tartaruga marinha, né? Tem muito ninho, tem muitos ovos, e aí eu entendo, é óbvio, a gente é idiota também. A gente ficou proibido de trafegar com o veículo na faixa de areia. Então o meu uso de 4x4 reduziu muito. Acabo usando mais quando tem alguma outra oportunidade de ir para Cabo Frio ou Arraial. E também assim, a gente faz sem poder fazer, não é problema. Então o 4x4 é um recurso que eu utilizo muito mais em subida de serra. Como eu falei para vocês, eu vivo por Petrópolis, Friburgo e tudo mais. E algumas vezes eu ligo de maneira manual ali, ativo o 4x4 manual, principalmente quando tá com chuva, muita neblina. É um recurso de segurança muito válido mesmo. E às vezes você liga numa estaçãozinha ou outra de estado de chão, alguma coisa assim, alguma erosão maior, visitando algum amigo em sítio. É um recurso, é aquele tipo de coisa que é bom ter, mas não é necessário pro meu perfil, tá? Então falei do conforto, falei do 4x4. Cara, eu lembro que algumas coisas que eu citei no primeiro vídeo como um ponto negativo, a questão das rodas aro 19. E uma das coisas que eu fiz na mudança de pneu foi colocar o pneu 235, acho que 50 ou 55, é a medida do Commander. Eu queria colocar um pneu maior, de maneira geral, mais largo, mais alto, mas sinceramente na época eu não estava podendo e optei por ser mais conservador, mas coloquei um pneu 5% mais alto, né? Ele era 235/45, se eu não me engano, eu coloquei 235/50, que é a mesma medida do Commander. Não pega em nada, é óbvio, por uma alteração tão pequena, mas traz um pouquinho mais de segurança ali na altura do pneu aro. E nunca tive problema de empenamento desses aros aqui. Faço meus alinhamentos e balanceamentos ali a cada 6, 8 meses, então zero dor de cabeça em relação a isso. E voltando na questão do preço das revisões, eu nunca faço alinhamento e balanceamento dentro de concessionário, sempre faço por fora. Tem boas oficinas aqui na cidade com prancha 3D, né? Aquela rampa 3D de alinhamento, então faço sempre um 3D ali. E tem alguns toques pessoais que eu gosto de colocar de cambagem. Eu gosto de trabalhar com carro com uma cambagem um pouquinho maior por conta de curva. Isso aumenta o desgaste do pneu. Tudo bem, mas eu sei que ainda assim é um problema do Jeep, o desgaste excessivo de pneu, principalmente nas rodas de trás. Cara, segurança de maneira geral, o carro é muito bom. Esse assistente de frenagem já me salvou de alguns eventos que eu poderia ter entrado por descuido, não vou mentir. Você tá desligado ali, às vezes pensando em outra coisa, entra um motoboy na sua frente. Ele é muito efetivo, cara, muito efetivo, muito bom mesmo. Cara, a questão de altura do carro é um ponto muito positivo para mim. Aqui onde eu moro é uma região que sofre com alguns alagamentos por conta de chuva, e o carro me suporta muito nisso, tanto a mim quanto de maneira geral a sociedade. Assim, porra, o herói, não é isso, mas poxa, eu sempre tô ali ajudando o vizinho, eu moro em frente a uma escola, né? Recentemente teve uma chuva e o pessoal ficou preso ali dentro por conta de não ter Uber, não ter transporte, não ter como sair de bicicleta. Então, meu irmão, fiz ali 4, 5 viagens, tinha um carro de gente, tirei o pessoal dali, coloquei o pessoal no local que dava para pegar um transporte e ir para casa. Fazia isso com a Amarok, fazia isso com a Triton. Então, assim, o carro não nega fogo em relação ao alagamento. Não entra em alagamento que eu entrava com a Amarok, mas entra em alagamentos que a maioria da galera não entra. Isso é muito fato de conhecer o carro, conhecer a ferramenta. Isso aqui pra mim é uma ferramenta, literalmente, que tá na minha mão. Cara, acho que é isso, assim, de maneira geral, é um bom carro, me atende muito bem. Não trocaria por outro Renegade, sendo sincero. Um Commander talvez, mas eu vou ser muito sincero, eu, pelo meu perfil, pelo meu uso, pela minha vivência, eu quero voltar para picape 4x4 diesel. Porra, não tem fazenda, não carrego carga,
mas é o tipo de recurso ali que tipo proporciona uma segurança muito grande à estrada. Falando da Maroc especificamente, é um carro que tem uma potência muito boa, te dá uma segurança muito boa à estrada. Não que esse não dê, tá? Você faz ultrapassagens assim muito seguras, ultrapassagem rápida, firme, realmente é pisar, ultrapassar e voltar. Então nesse ponto não tenho o que falar do carro. O carro é muito legal, muito bom mesmo. Mas eu pretendo muito voltar para picape 4x4, talvez até uma GWM Power aí, não sei, que está entrando no mercado agora, mas parece vir muito bem. E aí o meu grande ponto é, cara, se você tá vendo ali um Renegade dos mais básicos, sem ser 4x4 da vida, e seu uso é ali urbano, rodoviário, você quer uma potência a mais e não se preocupa tanto com o consumo, eu acho que é um carro excelente. Se você está procurando um SUV compacto 4x4 novo, eu não vejo outra opção assim para você. Pô, tu vai aqui de Jimmy, acho que são propostas também diferentes, sem conforto nenhum, carro, sem espaço nenhum. E pô, porta-mala, trazer mais um ponto, porta-mala, que às vezes as pessoas trazem de forma negativa. Cara, pra mim não é, eu retiro o tampão ali, eu sei que não pode, mas coloco as malas de maneira vertical e pô, vai muita coisa ali, porque o teto é muito alto. Então, porta-mala desse carro, de maneira geral, o nível de conforto e tal, o espaço me atende muito bem para as compras de mês, sem problema nenhum. E falar do teto também, cara, teto solar, velho, uso pouquíssimo, sei lá, de falar que tem mês que eu nem abro essa porcaria aqui, ele fica fechado. Mas quando tem e vai usar, é legal, é algo legal de se ter. O que mais que eu posso falar? Eu falei que não ia fazer um vídeo longo, tá com 16 minutos já, quase 17. Tá, vou trazer um tópico aqui. Então assim, dependendo do seu uso, sendo muito sincero assim, comparando com os teóricos rivais dele aí, não iria de Tracker. Minha cunhada tem tenho amigos que tem um também. O da minha cunhada vira e mexe o piloto, dirige estrada, dirige cidade. Não tem o conforto do Jeep, não tem a potência do Jeep, mas nem sonhando, meu Deus do céu, carro manco. E ainda tem o risco da questão da correia, né, da correia banhada a óleo da GM lá, que é um problema, não podemos negar que é um problema. Desculpa a voz aí, porque eu tô meio recuperando uma gripe. Se você for olhar kicks também, sei lá, não me agrada, e é uma coisa muito particular minha. O Nivus é um carro que eu gosto muito, é um carro que tem uma pegadinha boa, tem um conforto legal, só que é bem mais baixo. E olhando para o mercado de maneira mais atual hoje, né, com essa entrada gigantesca dos híbridos aí, eu particularmente não iria de híbrido, muito pelo que eu falei aqui agora há pouco, lá no começo do vídeo. Pô, se eu fiquei no perrengue por conta de uma bateria, eu não tive recurso para me safar do problema, você imagina num carro híbrido aí desse da vida com tanta tecnologia embarcada. Então pra mim é algo que eu não viso de jeito nenhum, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, um carro híbrido, não contemplo mesmo, assim. Aí ó, o assistente de frenagem aí me salvando. Então é isso, galera, assim, pra mim é um bom carro, tem seus pontos negativos, ou talvez não sei nem se são pontos negativos, mas são pontos que não me agradam tanto, e é óbvio que isso vai acontecer em qualquer carro vai ter um problema de não agradar todo mundo, é óbvio. Mas poxa, eu não tenho o que reclamar de maneira geral do Renegade, assim, esse meu aqui, aí é óbvio que a gente tem que falar isso como muitos canais grandes citam, né? Carro é a unidade. Eu posso ter esse aqui e não ter problema nenhum, e o meu vizinho tem um do lado com todos os problemas do mundo, e vice-versa, assim como pode acontecer da gente ter os mesmos problemas. Então assim, falando desta unidade específica, sou muito satisfeito, muito feliz com o carro mesmo. Como eu disse, diversas viagens com o carro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Minas e por aí vai. Então é um carro que me atende 100%, me atende no dia a dia, me atende para viagem, me atende quando a gente vai fazer uma brincadeirazinha fora de estrada ou algo nesse sentido.
Me atende quando minha rua e as ruas em volta estão alagadas e eu consigo entrar com carro onde o pessoal de carro baixo não entra. E até muito dono de picape fica com medo de entrar, mas conheço as ruas, conheço o carro e por aí vai. Mas eu não viso... Eu pretendo ficar com esse carro aqui mais um ano e no mês, se papai do céu permitir, trocar novamente, pegando aí outra picape, voltando pra picape na verdade. Mas não ficaria. O Commander é uma possibilidade. Gostei da Jeep de maneira geral, apesar da manutenção. Manutenção não, as revisões. Eu não tive manutenção com esse carro. Apesar das revisões serem um pouco salgadas, mas eu quero um carro maior. Uns 7 lugares é algo que me pega bastante. E gostaria de manter o 4x4, apesar do meu uso ser mínimo, é aquele bibelô que eu estou disposto a pagar. Pessoal, acho que é isso, eu não vou me alongar mais, já falei bastante aqui. Desculpem o ruído do áudio, vou tentar reduzir um pouco na edição, mas não tava com a GoPro, tava com o celular, é a oportunidade de eu estar trabalhando com o carro, que eu quase não vou, como eu falei com vocês, eu vou de chevetinho, me amarro no meu chevetinho. Eu vou trabalhar poucas vezes na semana, né, assim, fisicamente, fico mais de home office. Então, hoje que foi uma oportunidade de eu ir com o carro, eu falei assim, vou gravar porque tem tido algumas interações no vídeo principal. E aí, como eu falei, se você não viu, eu vou colocar o card, vou tentar colocar esse card aqui, para que vocês assistam. E lá eu elenquei diversos pontos positivos e negativos. Fechou, pessoal? É isso aí, valeu, até a próxima.